Olá, amigos e amigas, alô, companheiros e companheiras dessa jornada. Bom, estamos de volta aqui, outra segunda-feira, e vamos continuar então essa nossa exposição, comentários e etc e tal, sobre essa obra que fizemos eu, o Diamantino e o Marcos, e que denominamos de Geografia, Ciência do Espaço. Uma coleção de livros didáticos que, bom, teve lá o seu momento e fez lá a sua confusão. Pelo menos a tentativa foi essa, né? Subverter a ordem, os termos em que a geografia se colocava dentro da escola e fora dela naquele período dos anos 80. Então resolvemos aqui fazer esses comentários. Esse, se a minha memória não falha, já é o sexto encontro que nós vamos ter. E nele nós vamos discutir nada mais e nada menos do que a questão da fábrica, a questão dos bens de produção. Não é? Quer dizer, nessa altura do campeonato, o que nós vamos fazer é discutir o espaço da produção industrial, ver exatamente em que medida, de que maneira isso faz sentido, né, do ponto de vista de um estudo da geografia. O que é estudar a geografia dessa produção industrial, que questões estão colocadas nesse meio, quais são as confusões que tudo isso provoca e em que medida, e acho que é o tema principal, como é que nós fizemos para resolver o tal do problema da geografia física, se é que geografia física é um problema, até mesmo se é que geografia não seja, toda geografia não seja física, como diria o Neil Smith. Bom, então nesse ponto de partida, o nosso grande esforço foi justamente identificar os dilemas que já comentei nos vídeos passados, que foi justamente essa passagem, né, entre a ideia de que a geografia é uma coisa da sociedade, exclusivamente da sociedade, o que produz a geografia é a sociedade, e é uma geografia onde as dinâmicas dos demais elementos que compõem a natureza para além da sociedade têm lá o seu efeito, o seu papel, o seu fundamento, independentemente do que uma certa visão que nós tínhamos na época e as dificuldades que tínhamos de fato em resolver determinados dilemas. Então, neste momento, o que eu vou centrar, né, nessa nossa discussão é justamente essa passagem, né, este momento em que a ideia de natureza ela vai tomando uma outra conformação, um outro formato dentro do contexto e da discussão da geografia. Discutir natureza, portanto, tomará aqui novos rumos, novas ideias, novas discussões. Algumas delas vão aparecer no texto deste livro, né, que é o Espaço Mundial, vão aparecer de uma forma ainda um pouco embrionária, mas de qualquer maneira estas questões vão tomar conta da nossa leitura de mundo, não é? Quer dizer, nesse contexto que o Marcos depois vai discutir e vai escrever nos primeiros passos, naquela coleção Primeiros Passos lá, o que é a natureza, não é? E o Diamantino também vai desenvolver uma série de trabalhos, inclusive mais atuais, com relação à questão agrária e a tese de doutorado dele com relação à questão da fábrica e a localização da fábrica e tudo mais. Muito bem. Nesse contexto, tudo isso é um ponto de partida para nós três, né? Nós estávamos ali tentando aprender e verificar então que confusões estavam colocadas então para todo esse debate, né? E por que que no final das contas a ideia de fábrica ela vai estar colocada para a gente. Acho que o primeiro ponto, né, que nós desenvolvemos, talvez essa ordem não tenha ajudado muito, mas de qualquer maneira é assim que o livro está. Então, bom, não tenho muito como reformá-lo 40 anos depois. O que eu tenho é como comentá-lo, mas reformá-lo não é possível.
Então, nessa altura, o que nós temos aqui é justamente a ideia de uma fábrica e do papel da fábrica e de um sistema fabril, digamos assim. É uma imagem cujo objetivo foi tentar representar o sistema fabril. Quando a gente olha para essa imagem lá no fundo, o que a gente vê é uma série de torres de transmissão de energia elétrica, depois tudo isso cercado por um alambrado e uma porteira e tal, e dentro daquilo que está coberto, o que a gente tem são máquinas, são trabalhadores, são linhas de produção, efetivamente, né? Do lado de fora a gente tem equipamentos de transporte, tudo isso vai sendo colocado dentro de caminhões, caminhões vazios, caminhões cheios. Tudo isso então faz parte de um mesmo esquema, né? São os elementos que são fundamentais para o processo produtivo. O que a gente vê, portanto, nessa imagem é a ideia de que tudo isso faz parte de um grande complexo, não é? Depois, bem depois, né? Essa discussão vai tomando o formato da ideia de rede, de uma articulação em rede e tal. Mas nesse momento, essa palavra, essa expressão não aparece de forma explícita. O que está sendo colocado aí é a ideia de uma grande articulação, de um grande sistema, né? O tal do sistema fabril, onde energia, matérias-primas, meios de transporte, tudo isso faz parte de um único movimento, de uma única estrutura, de um único processo. E é justamente com este sentido que essa imagem vai tomar, então, digamos que vai tomar formato, né? Vai dizer para a gente do que é que nós estamos falando. E aí vem um quadrinho, não é? Tentando identificar as diferenças entre aquilo que nós chamamos genericamente de bens de produção e aquilo que nós chamamos de bens de consumo. Então, os bens de produção, as máquinas, matérias-primas, a energia, a pesquisa científica e os bens de consumo duráveis, casas, carros, eletrodomésticos, tarará, e os não duráveis, alimentos, roupas, calçados e tal. Bom, este quadro merece ele mesmo alguns comentários, algumas críticas, algumas questões que estão colocadas aí para a gente refletir um pouco 40 anos depois. Uma delas é a ausência no quadro da força de trabalho, né? Quer dizer, o não entendimento e a não colocação dentro desse quadro da força de trabalho coloca, portanto, a ideia de trabalho um pouco separada, né, do processo disso que são os bens, né, de produção, que são os fundamentos em torno do qual o capital, de uma maneira geral, ele se centra comprando no mercado, como diria o Marx, comprando no mercado dois tipos de produtos muito diferentes. Um deles, que é bastante evidente, são as peças, as matérias-primas, as máquinas, etc. e tal, e o outro não tão evidente, até de alguma maneira se propondo no formato de um certo tipo de contradição, que é justamente a força de trabalho. Então, quando nós dizemos que força de trabalho é um bem de produção, não é? Isto é fundamental, porque isso nos dá a ideia da articulação entre o processo, a presença humana no processo de produzir coisas, das coisas existirem como mercadorias, e o fato não de que estamos vivendo neste momento uma relação, claro, ela aparece em alguns momentos de forma bastante trágica, mas nós não estamos mais vivendo a sociedade escravista. Não compramos pessoas, nós compramos o trabalho das pessoas. Né? As pessoas são aparentemente livres, né, para chegar no mercado e vender a sua condição de produzir coisas, ideias. A ideia, por exemplo, nesse quadro que me parece bastante interessante e que na época isso não era tão evidente, é a ideia da pesquisa científica como um fundamento, né, do bem de produção. Isto
de uma importância vital, né? Hoje em dia, com tudo isso que nós temos dentro do processo produtivo, fica cada vez mais claro a pesquisa científica como um bem de produção. Agora, claro, vale realçar então que faltou neste quadro justamente a força de trabalho. Ela aparece no texto, no transcorrer do texto, como nós vamos ver, mas não está no quadro, e isto é algo que a gente precisava realçar, não é? Então vamos lá. O texto então começa aí dizendo coisas que são meio básicas até para poder localizar, né, os alunos dentro desse contexto. E ela vai dizendo, o texto vai dizendo assim: embora todas as indústrias sejam importantes para um processo industrial completo, não é? É uma rede articulada e tal, é fácil perceber a importância das indústrias que fabricam os bens de produção, pois são elas que produzem as mercadorias necessárias para a fabricação de outras mercadorias. Em suma, são elas que alimentam as outras fábricas, por isso são chamadas também de indústria de base. Então, esse tipo de reflexão vai nos permitir dizer o seguinte: estamos falando aqui de bens de produção, e esses bens de produção é que vão, então, dar condições de funcionamento para a produção de bens de consumo duráveis e não duráveis, para a existência de toda essa maquinaria que está no campo, que está explorando petróleo, que está explorando ferro, matérias-primas, etc, etc e tal. Então, a indústria de bens de produção, ela é a base, digamos assim, de onde se irradia, né, esse conjunto de elementos, né, que fazem parte do processo produtivo. O que é interessante é que, como no quadro não estava, não é, a tal da força de trabalho, também aqui a ideia, né, da sociedade e das maneiras, dos fundamentos, digamos, de reprodução da própria força de trabalho não está colocado. Seria de uma complexidade um pouco absurda para um livro didático, mas de qualquer maneira não está aí. Acho que não deveria estar mesmo, mas estou aqui lembrando que isto é uma reflexão de extrema importância. Na continuidade, o texto então começa a discutir o problema da força de trabalho. E por mais moderna que seja a fábrica, diz o texto, somente os bens de produção não são suficientes para que as mercadorias sejam produzidas. É necessária ainda a presença de uma mercadoria muito especial, a força de trabalho, isto é, a capacidade física de todas as pessoas têm de realizar trabalho. Não é? Então, isto tudo tem lá o seu fundamento, a ideia, não é, de força de trabalho, ela está, bom, tentando explicitar e tentando montar uma articulação que, como a gente vai ver no próximo trechinho, né, que eu vou realçar aqui, ela articula então toda a ideia da existência de máquinas, não é? Da existência então de processos de trabalho, né, vamos dizer assim. Deixa eu mostrar minha cara aqui. Então, mostrar então esses processos de trabalho e mostrar que esta articulação é que de fato organiza, né, uma parte considerável disso que nós chamamos de geografia. Quer dizer, a ideia, né, da existência de um tipo de geografia muito específico da nossa sociedade está diretamente relacionada a esta articulação entre força de trabalho, bens de produção, a estrutura da fábrica. Bom, tudo isso são elementos, né, que vão sendo colocados no livro didático como ferramentas de análise, como ferramentas de observação, de identificação, de conceituação do significado da geografia. Né? Então, a questão é que na fábrica, todos os trabalhadores têm suas funções bem determinadas. Cada um se responsabiliza apenas por uma parte do processo da fabricação da mercadoria. Um automóvel, por exemplo, só chega ao final da linha de montagem depois de passar pela mão de centenas de trabalhadores, cada um trabalhando conforme a sua especialidade. Essa especialização chama-se divisão técnica do trabalho. Isso é importante, né? Por quê?
porque a especialização do trabalho também organiza a geografia. Uma coisa é eu ser um trabalhador do campo, outra coisa é eu ser um trabalhador urbano. Uma coisa é eu produzir pão e a padaria tem lá uma certa conformação e uma certa dinâmica de trabalho, outra coisa é produzir automóveis, outra coisa é produzir, remédios e assim sucessivamente. De alguma maneira, todas essas estruturas produtivas estão absolutamente articuladas, mas elas vão definir claramente uma diferencialidade do ponto de vista da geografia que nós vivemos. As pessoas vão vivendo diferentes realidades, diferentes situações e associadas então a essa divisão técnica do trabalho, não é? Muito bem. Então, nesse sentido, há um esquema aqui, né? O livro vai apresentar um esquema. A gente vê, né, o quão era simples, né, vamos dizer assim, este movimento da produção nos anos 80 desse livro didático, né? Quer dizer, as imagens são bastante simples e tal, mas elas são muito, muito interessantes, né? Então eu tenho aí o capital inicial que entra, compra matérias-primas, compra a força de trabalho, compra as ferramentas, entra num processo produtivo, cria um produto específico que vai para um ponto de venda, vai para uma loja. Este ponto de venda vai aumentar a quantidade, né, de dinheiro disponível na mão do capitalista, que volta então e este ciclo então vai se reproduzindo de forma ampliada. É interessante, né, a gente imaginar que nessa altura, né, da nossa realidade, nessa altura em que nós estávamos, em pleno anos 80, a gente retoma, então, de uma forma absolutamente explícita, o esquema geral, aqui no caso do volume 2 do Capital, né, esse esquema geral da reprodução ampliada do Capital, e que vai, então, explicitar, né, esta relação entre esta coleção, este livro, essa proposição e o pensamento do Marx, né, nesse momento. Então, isto tudo tinha um papel, né, do ponto de vista da postura, do entendimento do significado da geografia, de extrema importância. O que nós vamos ver então é o como tudo isso vai estabelecer uma relação com os diferentes elementos que compõem o tal na época chamado de espaço geográfico, ou da geograficidade, ou da geografia de cada um de nós e tudo mais. Aí vai depender de como vocês mesmos vão observar ou tentar identificar isso, né? Então vejam, na sequência, logo depois daquele diagrama todo, né? Então, o texto vai nos colocar justamente a ideia de que a fábrica ela está associada a uma transformação do espaço, isto é, uma transformação da geograficidade, uma transformação da geografia do mundo. A dinâmica industrial produz não apenas uma relação de interdependência, né, entre os lugares e tal, no caso, o que foi chamado aqui de interdependência espacial, mas também o melhor espaço para o seu desenvolvimento, o espaço urbanizado. Então vejam que aqui já está se apontando para um certo tipo de relação, de reflexão, onde a presença da fábrica é ao mesmo tempo a presença de uma ordem geográfica, né? De uma ordenação geográfica. Esta relação entre a fábrica e o urbano, esta relação entre a fábrica e a cidade. Nós já refletimos um pouco sobre isso, né? Principalmente lá quando fizemos aquele pequeno programinha lá sobre um passeio geográfico pela história, aquela história toda, quando nós dissemos justamente o quê? Que a cidade é um lugar da classe dominante, é um lugar das elites, é um lugar da produção da política, enquanto que o campo era um lugar da produção manual, né? Da onde as pessoas iriam lá usar a sua musculatura, né? Geralmente
numa relação escravista para produzir para si próprio, para a reprodução de si próprio e dessas elites e das tropas, os exércitos, etc. e tal, que sustentavam essas elites. Então vejam que nessa altura do campeonato, quando o capitalismo vai se desenvolvendo, o que nós temos é uma mudança, né, nessa característica, porque a cidade, para além de ser um lugar das elites, passa a ser um lugar dos trabalhadores. E este lugar dos trabalhadores, portanto, são trabalhadores que estão associados a essa estrutura fabril. Não importa se eles trabalham na área de serviços ou não, se estão ali para vender coisas que vêm das fábricas ou se estão ali para gerenciar, para gestar, para organizar, para transportar, para seja lá o que for, mas é a estrutura fabril dominante e que vai estabelecer então uma nova configuração para o urbano. O urbano muda de sentido. E ele continua sendo o lugar das elites, mas também ele é o lugar do tal do trabalhador, do tal do proletário, do proletariado. Então tudo isso é uma mudança extremamente importante na geografia do mundo. Lugares onde as cidades não existiam, elas passam a existir. Lugares onde a cidade, elas, bom, estavam lá exclusivamente como um lugar de gestão, né? No estilo, vamos aqui exagerar um pouco, mas no estilo Roma, por exemplo, dentro do Império Romano, ou de Atenas, ou coisas do gênero. Mas, de alguma maneira, tudo isso vai se transformar, né, numa massa imensa de cidades distribuídas pelo mundo inteiro e que já este texto está nos indicando. Muito que bem. Nessa altura, então, o que nós temos é a seguinte proposição. Um mapa, né? Nada mais e nada menos do que um mapa. E a presença, então, da indústria pelo mundo. A gente observa que este processo, então, que é o processo de produção fabril, ele não é algo que esteja mais absolutamente concentrado naqueles que inventaram essa história. Isto é, a fábrica não é uma coisa exclusivamente da Europa, não é uma coisa exclusivamente da Inglaterra, da Alemanha, da França. A fábrica é um fenômeno planetário. Ela está na América do Sul, na América Central, na América do Norte, está na África, está na Ásia e está na Oceania. A fábrica é um dado do formato geral da produção e da organização da geografia planetária. Então, nesse sentido, o que nós temos é uma perspectiva de caráter planetário de organização da geografia. O que nós estamos apontando neste momento para o ensino médio é que os alunos precisam prestar muita atenção no fato de que quando nós falamos deste lugar, daquele outro lugar, o que estamos falando são de singularidades, de coisas específicas de um processo que na verdade tem um caráter planetário. E é este o sentido então que este mapa vai nos dar e que o texto, não é, vai nos apontar, vai tentar mostrar para os nossos alunos, então, essa característica. Muito que bem, é aí que entra, então, aquele movimento que eu estava colocando para vocês logo no início, né? Estamos aí frente à ideia de que existe nada mais e nada menos do que um capítulo voltado para os bens de produção. Vamos ver como é que isso se resolve para que a gente possa, então, avançar um pouco, né? Então, o primeiro elemento desse processo é justamente discutir os recursos minerais e os bens intermediários. E é justamente na discussão sobre os recursos minerais que a gente tem o nosso primeiro mapa. Mapa onde, vamos ver, onde se concentra a bauxita, o cobalto, o cromo, o cobre. Quem seguir o mapa aí vai verificar, então, lembrando sempre que a União Soviética ainda existia, lembrando sempre que essa distribuição de países é uma distribuição que existia nos anos 80, mas, bom, estamos aí. E aqui tá, tem petróleo para cá, tem manganês para lá, mercúrio para não sei aonde, e assim por diante. E essa coisa, então,
Está aí nessa nossa cartografia. E aí vem o pulo do gato, vamos dizer assim. Aí vem aquele momento em que a discussão vai tomando uma outra conformação, que é justamente ao associar a produção mineral e a dinâmica da natureza. O que é que isso significa? Né? Como é que isso se dá? Num primeiro momento, o livro nos mostra é justamente a dinâmica da crosta terrestre. Que existe a Terra, de uma maneira geral, tem um conjunto de elementos, de capas, não? Que vão da superfície, do que seria então a nossa crosta terrestre, até chegar lá pelas tantas no centro do planeta. E cada um deles possui uma determinada concentração diferenciada de elementos minerais, né? Porque, no final das contas, no processo de resfriamento desta esfera ou deste geoide, né, como chamamos hoje, né? Geoide é uma palavra estranha, ela vai nos colocando sempre num dilema, porque afinal de contas geoide significa ter a forma de terra, e aí nós estamos querendo de fato dizer que a Terra tem forma de terra, o que não ajuda muito. Mas de qualquer forma, o que nós estamos nessa altura dizendo é que esta Terra, que tem forma de terra, obviamente, ela está dividida, né, em diferentes camadas, e que essas diferentes camadas são o resultado do próprio processo de constituição do planeta. O planeta foi se constituindo e acabou tendo este formato. Né? Ele, nos seus 4 bilhões e 500 bilhões de anos, ele foi mudando, se transformando, e etc e tal, e foi tendo então este formato. Aí vem a coisa, não é? Por quê? Porque, na verdade, o que nós temos é uma situação em que esta crosta terrestre, numa dinâmica que se relaciona diretamente com o próprio, bom, com a estrutura geral do planeta, não é? Quer dizer, o que nós temos é um movimento de transformação, onde rochas que estão diretamente ligadas às partes mais profundas, né, da crosta terrestre, que são rochas derretidas, quer dizer, na verdade é o magma, né? Quer dizer, ele vai, a princípio, se resfriar, e ao se resfriar ele é considerado então como uma rocha ígnea, uma rocha que vem deste fogo, né? Ígneo, né? Tem a ver com a palavra fogo. Muito que bem, este processo então de constituição da rocha, né? Provocado pelo resfriamento, vem para a superfície, e a superfície começa então um processo de erosão. Essa erosão vai pegar então estes fragmentos de rocha e vai levar para cá, levar para lá, porque o vento, porque a chuva, porque os rios, porque o mar, porque isso, porque aquilo, tudo vai se movimentando até que chega um determinado momento em que essas partículas se depositam num determinado lugar. Ao se depositar, elas vão criando peso umas sobre as outras e vão então se solidificando. Todo mundo sabe isso, né? Quem dá aula de geografia sabe muito bem isso, até formar a tal da rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela vai sofrer cada vez mais pressão e mudanças na temperatura até se transformar numa rocha metamórfica, que por sua vez, à medida em que se aprofunda dentro da crosta terrestre, vai acabar se fundindo e virando magma novamente, para depois novamente entrar nesse ciclo. Como isto é um ciclo que se discute no geral naquelas nossas pequenas e tristes aulas de geologia, o que nós vamos ter então na sequência, não é? É que este movimento, não é? Ele vai nos levar a
identificar o porquê que determinados minerais eles se acumulam num lugar, outros minerais no outro lugar, outros minerais no outro lugar. E aí vem uma discussão que é onde nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje. E essa discussão é basicamente assim. Vejam, se esses minerais se distribuem a partir dessas dinâmicas, que são dinâmicas, bom, geológicas, não? E que estudadas pela geologia e que estão diretamente associadas ao próprio processo de constituição do planeta, a distribuição dos povos, das civilizações, das sociedades, elas não necessariamente seguiram a mesma dinâmica. Claro que não. São bilhões de anos em confrontação com alguns milhares de anos. Então, nessa altura, o que a gente precisa entender é que nós, os seres humanos, nos distribuímos na superfície da Terra e o que está no subsolo não definiu de uma forma direta e objetiva essa nossa distribuição. Mas, e sempre tem um mas, a estrutura da sociedade industrial necessita disso, necessita de ferro, necessita de bauxita, necessita de alumina, necessita de construir usinas hidrelétricas ou ter material para as usinas termoelétricas, de carvão, por exemplo, que estão sendo hoje desmontadas, ou, bom, precisamos de material para produzir então energia nuclear e coisas desse gênero. Mas isto, o petróleo, por exemplo, questão fundamental ainda para os dias de hoje, não se distribui ou não está disponível no planeta no mesmo formato em que se distribui às populações, às sociedades que necessitam disso. Então vejam, o maior consumidor de petróleo, no caso, os maiores consumidores, como no caso da Europa e os Estados Unidos, e agora a China, não necessariamente são proprietários, vamos dizer assim, das maiores reservas de petróleo. Então, isto tudo vai se conformar num conjunto de dinâmicas, de conflitos, de relações que a gente vai necessariamente discutir nos nossos próximos encontros. Então, a ideia de que existe uma dinâmica da natureza e a ideia de que existe uma dinâmica da sociedade em separado se mostra aqui uma falácia, se mostra uma falsidade, porque no final das contas, a dinâmica dessa sociedade está diretamente associada também às dinâmicas do clima, às dinâmicas do relevo, às dinâmicas das reservas minerais, há um conjunto de outras dinâmicas. Porque viver num lugar plano não é viver num conjunto de montanhas, viver num deserto não é viver em áreas úmidas e assim sucessivamente. Mas isso será então alvo de nossas conversas futuras. Bom, um abraço a todos, a todas, aos companheiros, a tudo aquilo. Queria no final aqui falar da minha surpresa de como esses pequenos vídeos que têm por objetivo mais o resgate de um processo, eles paulatinamente estão sendo acessados por um número cada vez maior de pessoas, o que é extremamente importante e necessário para que a gente dê mais sentido, né, mais resistência a essa nossa conversa, é que vocês mandem os comentários, perguntas, etc, etc e tal. Bom, já passei do tempo demais, já estamos quase nos 34 minutos e eu prometi que isso tudo não teria mais do que 30. Então, fica aí, na outra segunda-feira, a gente volta com a continuidade dessa nossa conversa. Um abraço para vocês, viu? Fiquem bem, tenham uma boa semana e que a gente se encontre, então, na próxima segunda. Até lá!